essas ações não acontecerem, se essas obras não acontecerem, se esses investimentos não acontecerem, com estratégia, nós que somos de Itajaí, nem nós vamos querer morar aqui. Nem vamos querer. Não, porque daí vai ser um crescimento desgovernado, vai ter muita invasão, porque as pessoas vão acabar vindo morar e não vai ter habitação popular, por exemplo. Então, é bem desafiador porque é fazer muita coisa em pouco tempo. Eu tenho uma satisfação vendo esse crescimento de Itajaí. Te confesso que alguns anos atrás eu tinha uma preocupação maior. Porque, como arquiteta, a gente via pouco relacionamento com os prédios. A gente via prédios, assim, muito repetitivos, pequenas janelas, todos quadrados. A gente via uma cidade se repetindo, assim, parece um Ctrl-C, Ctrl-V do computador. E que isso não ia trazer uma cidade que a gente vê que é bonita. Tanto na estética, quanto na funcionalidade, né? Quanto nessa relação. Eu não vou estar aqui daqui a 100 anos. Mas os meus prédios vão estar, Marcelo. E como eles vão estar daqui a 100 anos? Eles ainda vão gerar qualidade de vida? Eles ainda vão gerar segurança para a cidade? Eles ainda vão ter uma boa relação? Eles ainda vão estar valorizando? Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Na edição de hoje do Papo Direto eu converso com ela, que é arquiteta, presidente da Associação Empresarial de Itajaí. A Thaisa Nascimento está por aqui e a gente vai bater um papo bem legal sobre o trabalho na associação e também sobre Itajaí e o crescimento da cidade. Papo Direto de hoje já começou. Muito bem, é claro que você segue participando com a gente, se inscrevendo no canal, comentando, curtindo nossos conteúdos e todas as quintas-feiras tem conteúdo, tem vídeo novo aqui no YouTube também. Tudo bem, Thaisa? Prazer te receber aqui, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo, prazer é meu. Muito bom estar aqui para esse papo reto, né? Que bom. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que é importante a gente, antes de falar sobre a Associação Empresarial de Itajaí, a associação, sobre os projetos, sobre a importância da associação para a cidade e para a região também, quem é a Thaisa? Quem é a presidente que está à frente aí dessa associação tão importante, hein? Boa pergunta, Marcelo. Bom, sou peixeira, né? Dá para ver de longe. Entrega, né? Entrega. E eu vou tentar falar devagar, porque ainda quando falo rápido, metade não entende. Aí junta com outro peixeiro na apresentação, né? Mas é isso aí. Mas sou nascida em Itajaí, né? Com bastante orgulho. E a minha formação, além de estudar em Itajaí, sou salesiana, eu sou da área da arquitetura. Então, a minha base é arquitetura e urbanismo. Sempre tive uma visão um pouquinho da cidade, das pessoas, voltada para a arquitetura. Então, dentro da minha trajetória pessoal, profissional, eu comecei na Univale, né, fazendo arquitetura e urbanismo. Depois saí do país por um período, estive em Barcelona fazendo mestrado também nessa área, né, dentro do urbanismo, assim. Eu acho que lá que foi essa virada de chave um pouco do que talvez eu seja hoje como profissional, porque traz uma visão diferente de como se relacionar com a cidade, como viver com qualidade de vida, como realmente... a gente, como empresário, depois voltando como empresário, a gente tem essa responsabilidade, esse propósito do que a gente produz e entrega, né? Então, acho que a minha base vem muito disso. E daí, retornando, então, da Europa, de Barcelona, eu comecei a jornada junto à Edificarte, né? Que é a construtora da nossa família, né? Em que eu venho tocando e fazendo essa trajetória aí há mais de 15 anos. Aí, esse ano a gente faz 20 anos, mas a minha trajetória já está, acho que, 15 ou 17 anos com eles, e esse ano a Edificarte completa 20 anos. E aí vem todo esse propósito, né, da Edificarte, que é ser sustentável, qualidade de vida, cidade, urbanismo, arquitetura. Então, a gente foge um pouquinho do viés tradicional da construção civil, né, que é muito engenharia tácita, e a gente traz um olhar mais humano, né, e essa visão do arquiteto mesmo de como as pessoas vivem dentro, né, e como a gente garante saúde, como a gente garante uma série de fatores. Então, a minha jornada empresarial, ela começa aí. É claro que não existe uma rixa, mas na comparação do arquiteto com o engenheiro seria um olhar mais humano, talvez, mais, eu diria mais caprichoso dentro de uns projetos, daquilo que se propõe o arquiteto ou não? É que são muito diferentes e complementares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, um precisa do outro, né? Existe essa brincadeira, né? Existe essa brincadeira, mas no final, assim, são proporções muito diferentes, assim. Eu já vejo, sei lá, até na medicina a gente vê isso muito setorizado, né? O cara às vezes cuida do braço, não cuida da perna. E aí o engenheiro, ele tem uma visão da estrutura, ele tem uma visão da produção, da produtividade, né? Dessa entrega que é fundamental, né? Hoje, sem os meus engenheiros...
Deus me livre, vamos dizer assim, né? Tocar uma construtora sem os meus engenheiros, sem os principais braços, assim, que são onde a gente mais tem confiança. Mas o arquiteto, ele traz o olhar que a gente poderia considerar mais humano ou mais integrado, que realmente garante os outros quesitos, né? Tá, a gente vai morar dentro de uma casa que se sustente, mas que pegue sol, que ventile, que não mofe, enfim, que essas outras propriedades tão fundamentais ao ser humano. Então, acho que isso é muito complementar para poder competir. E para uma arquiteta, para alguém que tem esse know-how, essa experiência, como é ver esse crescimento de Itajaí, hein? Uma cidade que cada vez tem se verticalizado mais e, ao mesmo tempo, o desafio de casar a qualidade de vida, aquela característica que a gente tem, aquela identidade, eu diria, tão peixeira, né? Tão raiz nossa, hein? Marcelo, eu diria que agora, chegando próximo aos 20 anos da Edificarte, eu tenho uma satisfação vendo esse crescimento de Itajaí. Te confesso que alguns anos atrás eu tinha uma preocupação maior. Porque, como arquiteta, a gente via pouco relacionamento com os prédios, a gente via prédios, assim, muito repetitivos, pequenas janelas, todos quadrados, a gente via uma cidade se repetindo, assim, parece um Ctrl-C, Ctrl-V do computador, e que isso não ia trazer uma cidade que a gente vê que é bonita, tanto na estética quanto na funcionalidade, né, quanto nessa relação de comércio, de segurança, de cidade. Então, a gente via muros altos, a gente via várias situações, assim, que, Itajaí está caminhando para se tornar uma cidade pouco segura, e realmente essa relação do prédio, ela impacta diretamente com a qualidade de vida da cidade, assim, são detalhes, né, que não dá para esminuciar agora, mas que está correlacionado, e eu via muita repetição nisso, assim, e eu, naquela época, a Edificarte, né, e eu como arquiteta, a gente vinha tentando ensinar o mercado, e fazer mudanças e tudo mais. Então, hoje eu vejo que como a cidade cresceu, e tem muito olhar dos investidores, então, o Litoral Norte, ele criou uma concepção de visibilidade. De visibilidade, né? claro. E tudo isso trouxe novos projetos, grandes arquitetos e uma relação, assim, de importância realmente entre os arquitetos. Então, hoje a gente fala de obras que são assinadas por arquitetos. E a gente tem visto obras muito bonitas. Então, a gente vê que o skyline da cidade, ele vem realmente se transformando. E a pandemia teve um fator fundamental nisso tudo também, né? Por exemplo, nós da Edificarte, nós já tínhamos e temos há muito tempo essa relação da natureza, do verde dentro dos edifícios. A gente percebe isso qualidade nas de obras, saúde, né? tá? Isso está relacionado à saúde, à baixa do estresse. E isso era um discurso para Itajaí muito inovador, né, durante muitos anos. Mas com a pandemia, isso se tornou fundamental. E aí, grandes pesquisas de fora entraram, globalizaram, né? E as pessoas realmente saíram, inclusive, de grandes centros de São Paulo para vir morar em cidades como Itajaí, Florianópolis, desceram para o litoral norte, porque nós temos qualidade de vida, né, Marcelo? Isso é muito notado, né? Notável, né? E é isso que a gente enxerga. Por que Itajaí vai chegar, né, onde a prospecção que eles têm de chegar? Porque tudo isso influencia. Então, hoje, realmente, eu olho e vejo que a gente tem realmente um desafio. Existe uma grande responsabilidade, mas uma grande prospecção de que grandes projetos saiam, porque realmente a gente vê que as outras consultoras também tornaram isso relevante dentro do seu escopo de trabalho. Né? Então, hoje, como itajaiense, eu fico feliz. E como itajaiense, eu já perguntei isso para outros itajaienses que passaram por aqui, o Jorge Gastaldi, o Aristides Russi, lá da JBS, que é um peixeiro raiz da Praia Brava também. Você percebeu, Thaís, aqui nos últimos anos, nós itajaienses, a gente tem olhado melhor, com mais orgulho, eu diria, para a nossa identidade, para a nossa cidade, para tudo aquilo que a cidade representa para o estado e para o país, porque o itajaiense tinha isso, meio que isso, talvez essa, eu não diria humildade, mas talvez não sabia valorizar tudo que a cidade representa, e aí a gente vai chegar mais à frente na associação empresarial, na questão da importância econômica, da qualidade de vida, de como a nossa cidade é desejada fora, aí fora, como Itajaí é observada. Muito bem, o itajaiense está reagindo melhor a isso, assumindo esse valor? Marcelo, eu acho que é um resultado de várias ações, né? Itajaí, a sensação que eu tenho como itajaiense é que parece que a gente ficou um tempo adormecido. Porque quando eu, de pequena, e eu acompanhei, por exemplo, a história do meu avô, que é muito ativa na cidade, e existia esse orgulho muito forte. Quando a gente lembra, por exemplo, dos casarões, da própria Hercílio Luz, né? Então, o quanto do centro urbano era lindo, né? E a gente tinha madeireira, a gente tinha ferrovia. Então, foi uma cidade de uma grande pujança, e que parece que houve um adormecimento, né, do propósito dela, tá? Mas qual é o propósito da cidade? O que a cidade vai continuar? Para onde a gente está caminhando? As madeireiras, né? Enfim, mudou o ciclo econômico, social da cidade por um período. Houve uma descentralização, enfim, coisas que são habituais da história de várias cidades. Isso não é só de Itajaí, né? Então, acho que foi um pouco disso. Deu a impressão de que ficou adormecido, né? E alguns, talvez, investimentos públicos também não aconteceram na velocidade que
poderia ou deveria ter acontecido, né? Então, e ao mesmo tempo a gente viu toda essa movimentação que vem muito do empresário também, de outros setores desenvolvendo, por exemplo, o comércio exterior, que criou muita pujança em Itajaí, e outros setores foram desenvolvendo. E com isso também trouxe uma visão nova. Claro. Então, acho que agora a gente está num momento positivo, porque a gente tem um balanço novo nisso tudo. Assim. A gente percebe um governo com uma intencionalidade, a gente percebe como um todo Santa Catarina muito pujante, muito intencional naquilo que faz. Né? E hoje tem muito, acho que a internet, né, os meios de comunicação, eles propiciam isso também. Porque ao mesmo tempo que o ser humano ele se compara, eu penso que os prefeitos também se comparam. Eu acho que tem isso, né? Aquele lá fez isso. entregou aquilo, isso. A Itapema não fez não sei o quê, e aí começa a ter essa coisa, pô, mas essa pessoa fez, como é que ela fez? Dá para implementar aqui também, isso aqui deu certo, não sei onde. Então, eu acho que essa visão, assim, eu acho que é uma sociedade que está crescendo e desenvolvendo e acaba puxando a régua e retoma na ponta de quem não participa do dia a dia do que está acontecendo, mas sente, né? Eu costumo dizer que a comunidade ou as pessoas que não estão tão ativas numa associação ou numa prefeitura ou no que está acontecendo dentro da cidade, participando ou não, a tua vida é impactada. Né? Então, acaba que os reflexos de boas ações, eles impactam também na vida das pessoas como um todo e acaba levantando esse orgulho, né? Tá tendo investimento, tem escolas novas, tem, enfim... Aí... E à medida que o tempo passa, as pessoas se tornam mais exigentes, né? O próprio público, e aí falando do teu cliente, por exemplo, mas a gente falando enquanto cidadão, vai querer um serviço público melhor, a régua, ela aumenta, né? Claro. E a gente tem percebido isso, né? Aí a gente volta lá para os teus apartamentos, que a construtora faz. Né? O nível de exigência é cada vez maior, né? Claro. E que bom que a coisa acontece assim, porque a qualidade de vida precisa subir, né? Exato. E aí essa consciência é fantástica. Por exemplo, nós antigamente a gente tinha que convencer as pessoas que morar daquela forma era a melhor, né? Era a melhor forma, enfim, e realmente iriam trazer uma relação de benefícios. Hoje, essa relação de benefícios, o cliente já vem com ela, ele já sabe parte do que ele quer, parte de onde ele quer se localizar, que a escola está próxima, que tem mobilidade. Então, e isso acontece também nas cidades. As pessoas começaram a viajar mais, tu começa a visitar outras cidades e ver como é que elas funcionam. Pô, mas aqui funciona a mobilidade, aqui a gente caminha nas calçadas, o comércio está na calçada, não tem muros entre vizinhos. Então, pequenos detalhes que fazem com que tu fala, eu gostaria de morar numa cidade como essa. E tu volta e tu, pô, mas eu também quero isso. Começa quero a cobrar, isso aqui também. E vai levantando a régua. Acho que é um conjunto de coisas que vai... Você falou da tua experiência em Barcelona e de viajar, né? Isso é algo que a gente deve recomendar para todos, né? Porque não é o verdadeiro investimento, né? Acho que a partir do momento que a pessoa pega o avião, viaja, vai para fora do Brasil, abre a mentalidade para muita coisa, né, Thaisa? Sem dúvida. É experiência, né? Tudo é experiência. É tácito, né? Uma coisa é eu te explicar o que eu vivenciei lá. A gente sentava na calçada, as calçadas eram largas, o prédio estava diretamente relacionado. Tu vai dizer, parece legal. Outra coisa é tu ir lá, sentar na calçada, pedir a tua refeição, né? Ter a tua relação com o prédio. A poucas caminhadas de casa, tu encontrar um restaurante, né? Em vez de ter que pegar o carro, dirigir 15 minutos para ir até, né, Balneário ou até Beira-Rio. Então, e aí tu ter toda essa relação, aí tu sente, mas é diferente viver assim, me agrada. Claro, Marcelo, também, que hoje, com a internet, enfim, os vídeos, como estão muito reais... Bem produzidos, né? Muitas pessoas conseguem sentir e vivenciar isso daí também através da internet. Mas eu acho que nada substitui a experiência direta de tu ser atuante, de tu participar, de tu viver uma situação, de tu experimentar uma situação. Eu acho que nada substitui isso. Assim. Exatamente. E agora a gente fala, então, do teu trabalho na associação empresarial. A partir de que momento a arquiteta, a empresária teve consciência de que não, agora a gente vai compartilhar isso? E antes de a gente falar até da tua própria experiência, vamos falar o que é a Associação Empresarial de Itajaí, a ACI, né? A ACI. A gente vê na Rua Ercílio Luz, um prédio clássico aí da cidade. Muita gente passa por ali todos os dias, mas, em linhas gerais, qual que é a importância dessa associação, hein? Marcelo, simplificar a importância é até complicado. É difícil, né? Pela grandiosidade do que se faz, do que se entrega. Mas é uma dúvida comum, de fato, assim, das pessoas que não participam da jornada interna, né? Eu vou dizer que a gente tem duas grandes vertentes. Uma está relacionada a tudo que a gente acabou de conversar, né? Vamos sair de Itajaí de 300 pessoas para 700 pessoas. Como que vai ser essa cidade? Para onde ela vai? Para onde que ela vai caminhar?
quem que vai determinar aonde vai ser direcionada esses investimentos? O que as pessoas precisam? Quem correlaciona a decisão do prefeito, de um político, com a da comunidade ou das próprias empresas? Quem conecta essa voz que consegue perceber e escutar o que realmente está acontecendo no dia a dia de uma cidade? Então, isso é o que a gente chama dessa voz do empresário, dessa grande representatividade. E aí, realmente, são voluntários que se envolvem, porque tem um ponto fundamental que depois vai voltar nessa segunda pergunta que eu sei que você vai me fazer de como que eu comecei na associação. Mas é isso, assim, chega um ponto do empresário, e quando ele se instala em uma cidade, ele não pode mais ficar refém do que acontece. Eu vou esperar para ver, eu vou trabalhar, dormir, acordar, viver a minha família, vou viajar e vou viver no meu mundo sem participar. Como se fosse uma bolha, né? Isso. Uma ilha. Como se as decisões no entorno da política e as decisões no entorno da cidade não fossem interferir na vida daquela pessoa, né? Então chega um ponto que o empresário ele precisa se posicionar, ele precisa participar, ele precisa ser atuante para garantir o quê? A prosperidade do seu próprio negócio. Exatamente. A qualidade de vida ao qual ele está colocando a família dele a viver, porque ele mora naquela cidade, né? Ele não vai trabalhar em Itajaí e, por exemplo, morar em Barcelona. Exatamente. Né? Então, essa é uma grande voz, é o que a gente fala do Aí Me Representa, né? Então, essa é uma força muito tácita da associação, que é essa relação principalmente com os grandes empresários e essa conexão com o poder público, a gente então direciona realmente para onde vai esse investimento e a gente cobre, a gente acompanha, a gente levanta os pleitos e a gente fica isso continuamente, muitas bandeiras por anos, infelizmente, algumas mais de curto prazo, mas muitas conquistas vêm daí, como muitas conquistas que aconteceram em Itajaí ao longo da história da associação. E, por um outro lado, a gente tem um outro braço muito importante, que é o do associado, do empresário que está começando. Então, a gente tem muito pequeno e o médio empresário, com a mesma força, mas com necessidades diferentes. Então, esse empresário, ele precisa de suporte. Claro. Ser empresário no Brasil é um grande desafio, né? Isso é uma coisa que todo mundo escuta. Então, como é que a gente faz essa balança ficar mais leve, Marcelo? Como é que a gente ajuda esse empresário a ter prosperidade? Quais serviços a gente oferece que facilitam o dia a dia dele? Quais capacitações a gente oferece que ele vai expandir, ou ele vai reduzir custo, ele vai fazer uma visão tributária melhor, né? Quando a gente fala de reforma tributária, quantos pequenos empresários vão ter acesso a grandes tributaristas para saber como que o seu negócio vai ser? Então, a gente articula tudo isso ao empresário. Então, eu vejo que são dois grandes movimentos, mas que estão correlacionados dentro de uma única instituição. E cada um desses dois braços tem umas vertentes gigantes de articulação. Então, acontece dentro de cada movimento desse, assim, braços de trabalho, assim, volumosos. E que é um povo. E que estão conectados. Todos conectados, né? Oi, pessoal! Eu sou o Goteco, o mascote do Semasa, e a partir de agora nós vamos viver muitas aventuras. Então vem comigo! A partir dos próximos vídeos, eu vou mostrar tudo o que estamos fazendo pelo bem de Itajaí. Além disso, eu vou mostrar para vocês os meus superpoderes! Vejo vocês em breve! Até porque o interesse comum dos empresários é o mesmo interesse da população, né? Buscando, tá todo mundo remando para o mesmo lado, né? Exatamente. E aí você falou de bandeiras que já foram defendidas pela associação, me lembro da questão do porto, do tempo da paralisação do porto, que foi um momento difícil demais para a cidade, né? As movimentações em torno da nossa mobilidade, da estrutura das BRs, por exemplo, da BR-101, que é um caos que nos assola todos os dias, né? O empresariado está junto nessas lutas também, né? Sim, a própria Trevo, né? Que é uma obra recente, né? A gente tem reunião na próxima segunda-feira sobre ele ainda. Mas são articulações que são fundamentais para a gente estar onde está, inclusive, né? E para a gente não olhar ainda mais quando estivermos no futuro, ele vai dizer, podia ter feito tal coisa. Exato. Pois se eu tivesse participado e se a gente tivesse se conectado, né? Então, esse é sempre o grande convite ao empresário, né? Porque a gente sabe que ser voluntário da associação é óbvio que dá trabalho, Marcelo. Sim. É óbvio que depende de uma agenda. Mas entregar propósito
tem que ter trabalho. A diferença é enxergar o trabalho não como algo maçante, como algo estressante. Tipo, eu tenho já o meu trabalho na empresa, eu tenho mais aquele trabalho, mais aquele trabalho. Eu digo, às vezes o ser humano tem a impressão de desrompe o significado do trabalho. Que o trabalho é tu produzir algo que faz sentido. Então, se for realmente para ser uma jornada que é pesada, daí realmente não faz sentido. Não compensa. Mas se tu enxerga isso como um propósito do legado que vai ser deixado, né? Vai passar a tua geração, mas vem a geração dos teus filhos na sequência e dos teus netos, ou que não sejam teus filhos, mas são pessoas que vão vir, as cidades vão prosperar, vão continuar. A gente fala, é um slogan muito grande da Edificarte isso também. A gente comenta, tipo, eu não vou estar aqui daqui a 100 anos, mas os meus prédios vão estar, Marcelo. E como eles vão estar daqui a 100 anos? Eles ainda vão gerar qualidade de vida, eles ainda vão gerar segurança para a cidade, eles ainda vão ter uma boa relação, eles ainda vão estar valorizando. E dentro da associação não é muito diferente. Quando a gente pensa assim, cara, eu sou um grande empresário ou eu sou um funcionário de um grande empresário muitas vezes. Porque às vezes a gente pensa que o grande empresário é só o CEO que está lá, o presidente. Distante lá. E ele tem que ser responsável pelo tudo. Não, mas a gama de gestores que estão embaixo dele, a gama dos times que estão embaixo dele, moram também nessa cidade e são tão corresponsáveis por ela como todos nós. Então, esse desafio realmente é disso, assim, de que as pessoas, elas percebam que elas podem, sim, participar. Não é algo distante, né? Não é algo distante. Algo distante, né? Não é algo das pequenas empresas, por exemplo. E nem é algo tão difícil quanto às vezes parece, assim, né? Tipo, tá lá longe, eles que estão decidindo tudo, né? A política que manda tudo, a gente não tem ação. Não, a gente tem muita voz. Muita voz ativa mesmo. Isso é importante. A gente até citou eu gostei da comparação que a Thaisa fez sobre os prefeitos, né? Eu vou fazer aqui, o outro fez do lado. Não, vira uma concorrência saudável, né? E você tem percebido isso, Thaisa, que os prefeitos eles têm atentado às demandas que vêm da associação, ouvido essa voz forte que vem por parte dos associados, todo esse conjunto que pega junto? Eu percebo que sim. Principalmente em Itajaí, a gente observa isso, né? A gente tem um documento que ele vem junto com a federação, inclusive, Marcelo. Ele é um movimento que ele vem do Estado. E ele, então, a gente olha desde o município até né, o governo do Estado de Santa Catarina todo. Que a gente chama Voz Única. Ali tem os pleitos do que, desde como município, para a gente são relevantes. Depois, como Vale, por exemplo, de Itajaí, porque muitas das ações, elas correlacionam várias cidades. Sim. Né? Nós não estamos isolados aqui. A nossa região ela está interligada demais, totalmente né? interligada. Camboriú, na verdade. Em 10 minutos, dá para te citar 5 cidades, 6 cidades que tu estás aqui em volta. Né? Se tu botar 20, 30, se tu botar 40 minutos, o raio de abrangência é gigante. Então, é difícil trabalhar Itajaí sem trabalhar o contexto. E dentro desse documento que a gente chama do Voz Única, que esse ano, inclusive, ele é trabalhado, porque a gente está em ano de eleição, ali a gente acompanha os pleitos que fazem sentido para o município, para o Vale e para o Estado. Então, a gente faz essa correlação entre as ações e acompanha ela junto com a federação, mês a mês, sequencialmente, assim. E a gente leva isso, né? Como é que o poder público trabalha com essa informação? Ele recebe isso de pronto. Então, quais são os pleitos que para os empresários são os importantes? Quais são os pleitos que dentro dessa comunidade foi trazido? São esses pleitos aqui, são os mais relevantes, os principais. Eles entendem que isso aqui tá tocando diretamente no negócio deles. Isso aqui está implicitando numa gama de situação. Então, a gente entrega isso para todos os candidatos, né? As associações, nós somos apartidários. Isso. É importante dizer isso, importantíssimo, né? Importante, né? A associação, ela é apartidária. Ela não é apolítica. Sim. Nós somos políticos. Tem muita diferença nisso, viu, gente? Né? Política, partido. Né? Isso, a gente é político, a gente participa da política, a gente não tem partido político. Claro. O nosso objetivo é em prol da sociedade. É em prol do empresariado, né? Ou em prol do desenvolvimento. Não tem nada a ver com o partido político. Mas não significa que a gente não atue na política, vamos dizer assim. Até porque nós temos hoje um governo vinculado a um partido, no município, o estado também, o federal outro. E as demandas, eles precisam trabalhar para todos. Vocês vão cobrar independentemente do partido qual seja, né? E, Marcelo, o importante é a continuidade. Exato. Então, assim, eu vejo essa como sendo também uma grande articulação e importância da associação. Como que a gente garante a continuidade entre partidos? Claro. Hoje tem um partido que está frente à municipalidade. Daqui a 4 anos pode ser o mesmo, pode ser outro. Ou em algum momento isso vai trocar, porque é importante essa oxigenação, né? E essa alternância, né? Das frentes políticas. Mas como é que a gente mantém esse diálogo?
A associação, ela acaba sendo uma grande articuladora disso, de como que esses pleitos... Então, todas essas ações, por exemplo, que o prefeito Robson esteve lá, né, na nossa primeira plenária. Na plenária? Agora no final de janeiro? Começo de fevereiro. Fevereiro, né? Fevereiro. Segunda-feira de fevereiro. Como é que a gente acompanha todos aqueles projetos? São grandes projetos. Vão acontecer todos nesse período que ele está lá? Cara, eu acho difícil, Marcelo. Muito provável, né? Muita pouco demanda. Provável, né? Isso, é muita demanda. Não, e são obras que Itajaí precisa que são estruturantes, né? Não se faz do dia para a noite, isso. Né? Se nós, como construtora, um processo de obra já leva 5 anos, imagina uma cidade, né? Como é que vai projetar uma cidade para com todas as amarras do poder público? Com toda a conexão que precisa. Então, assim, precisa ter continuidade, né? Precisa ter sinergia, né? Então, esse voz única, ele acaba conectando e mantendo também com que esse planejamento estratégico, essa visão, ela seja de longo prazo, não de curto prazo. Muito bem. E 2026 começou com diretoria nova. A Thaisa segue à frente da Associação Empresarial de Itajaí, da ACI, até final de 2027, é isso? Eu até me assusto ainda quando a gente fala 26, 27, pensar, olhar para trás que o ano 2000 já tem mais de 25 anos, mas é isso aí. E é rápido. E rápido, a gente já vai passando, fevereiro, março, quando vê, já foi. Fala um pouquinho dessa missão então e dessa diretoria, como é que ela foi composta com esse desafio aí, Thaisa? Marcelo, a diretoria foi bem estratégica, né? Eu costumo ser bastante estratégica nas decisões, então cada cadeira que foi convidada, né, a estar conosco foi bem estratégico, assim, para que realmente pudesse defender cada bandeira, para que realmente pudesse ser um grupo bastante diverso, né, entre empresas médias e grandes empresas. Então, uma articulação bem estruturada para que realmente a gente possa atuar. 2 anos passa super rápido, né? Então, muito rápido. Houve algumas mudanças, algumas pessoas permaneceram, algumas pessoas foram convite novas, inclusive dos conselheiros, né? A gente tem grandes empresas aí, então a gente usou também as nossas cadeiras de conselho para justamente poder trazer essas pessoas e serem conselheiras da associação, que é muito relevante. Então foi bastante estratégico, assim, e por alegria minha, todos os convites foram muito bem aceitos, né? E a gente está com um time bem fantástico, assim. Quantos associados hoje temos na Associação Empresarial, sabe de cabeça? Olha, aproximadamente. Passamos de 1.500. 1.500 tem. Passamos Isso, já. Passamos. Isso de várias áreas profissionais, de vários campos de atuação e também de portes, né? De empresas, né? De todos os setores, assim, pega desde MEI, pequena empresa, média empresa, grande empresa, indústria. Varia o número de funcionário, desde pessoa que às vezes tem 1, 2, 3, 5 funcionários, quem tem mais de 200, 500 mil funcionários, assim, então tem uma diversidade muito grande, porque a nossa voz é para o empresário como um todo, né, Sim. Marcelo? Não é só não é para um segmento, só para um grande. Exatamente, né? Nós não somos setoriais, né? A gente fala a voz do empresário e empresário é todo mundo que empreende. E falando em todo mundo que empreende, a gente está no Brasil nos últimos anos e um boom, digamos assim, dos MEIs, né? Dos microempreendedores individuais. Uma categoria profissional aí de empresário que está começando, muitos deles, alguns se viram forçados, né, a se transformarem em MEIs, outros por uma opção, depois de um ciclo como CLT, não, vão resolver, vão empreender. O que a Associação Empresarial oferece para o MEI? Ele pode trabalhar, ele pode estar junto com vocês, pode colaborar e aprender como é que, destinado especificamente, né, no microempreendedor individual. Né? Quando a gente fala do micro e até o pequeno, a gente fala muito de como capacitá-lo, né? De como gerar conexão, de como gerar network, de como gerar venda, né? As pessoas querem fazer negócio, Marcelo. E bons negócios, né? Com coerência, com pessoas que estão envolvidas no mesmo valor, no mesmo princípio, assim. Então, uma das grandes cadeias é fazer negócio, né? Então, a gente tem, por exemplo, as rodadas de negócio, que acontecem de tempo em tempo, que as pessoas podem participar. Os núcleos é um outro grande braço, porque daí tu conecta, né, ou por setor, ou por multissetor, tu conecta essa pessoa, então, a outros meios, então, o núcleo entre si, ali tem toda uma gestão do programa Empreender, que dá uma capacitação de como é que a pessoa começa o negócio já correto. Legal. Porque é mais fácil tu começar a empreender tendo um caminho, né? Sim, qual é a visão? uma direção. Olha, vamos direcionar. A gestão vai se por faz, aqui. Gestão se faz assim, gestão financeira se faz dessa forma, a gente vende dessa forma, a gente se conecta dessa forma. Aqui estão os meios de conexão. Tem uma solução que a gente está lançando agora, que é novidade, inclusive na sessão esse ano, que chama Next. Que é justamente isso, é um grupo que está específico para fazer negócio. Então, é uma solução voltada só para a geração de negócios entre si. A gente estruturou uma série de regras, né? E a gente está fazendo o nosso primeiro grupo piloto
Legal. Fica o convite, inclusive, Claro. quem quiser participar. Chama Next, e a intenção é isso, gerar conexões de negócio. E a gente tem, por exemplo, a feira de negócio, então tem uma série de eventos, Marcelo, assim, os números são grandes, assim, da quantidade de capacitação, evento, oportunidade de negócio que a gente gera para o micro e pequeno empreendedor. Na Feira de Negócios nós tivemos a primeira edição no ano passado, né, no Centro Eventos, e foi muito legal, a gente acompanhou lá, até cobriu bastante o evento, e proporcionou isso, né? Empresários de vários portes, o networking, que é aquela conversa direta, aquela conversa franca, aquele papo direto entre todos, assim, no dia a dia, movimentou muito na questão financeira e imagino que a segunda edição já esteja encaminhada também, né? Para 2026. Foi sensacional, assim, foi... Claro, a gente almejou grande, mas a gente ficou, assim... Quando confirma é legal, né? Quando vê isso... Não, extasiados, assim, porque foram números muito representativos, né? E realmente a gente colocou 100 associados, né? A gente não fez uma feira que era para a cidade de Itajaí, a gente fez uma feira que era para o associado gerar negócio e que vinham gente da cidade como um todo, inclusive da região. A gente teve pessoas de Curitiba que vieram visitar a feira, assim, foi fantástico. Mas só dentro daquele contexto ali, entre estandes, ali já tinha muita oportunidade de negócio para, vamos sair do meu estande, vou visitar o do vizinho, vou dizer o que eu tenho e tal. Isso. Muita oportunidade, então são 3 dias muito intensos de puro negócio. Então, assim, foram resultados fantásticos. A gente fez uma pesquisa no final da feira que foi praticamente 100% de sucesso, de geração de negócios entre si e das pessoas extremamente satisfeitas. E aí, claro que a segunda edição já está aí, né? Já está aí. Já tá está em preparação, inclusive, né? Já tá em Porque preparação. um evento desse não se faz do dia para a noite, né? Isso é antes, durante e pós também, né? É super desafiador e a gente, claro, vai criando expertise e a gente vem engrandecendo, né? É difícil. E o time da associação, ele é muito... Tanto os voluntários quanto o time interno são empresários, né? Uma cabeça empreendedora. Então, assim, já estão cheios de novas ideias. Então, vai ter mais espaço. Vão ter algumas novidades aí que a gente vai trazer na sequência. Mas a gente, inclusive, já está comercializando os espaços aqui para os nossos associados. A gente já está com essa procura, já estamos com essa demanda. E a feira já está acontecendo. Ela vai acontecer em setembro. Setembro. Isso. E quando piscar tá aí, né? Quando ver, Rapidinho. tá aí, né? Rapidinho. Falando em projetos novos, tem projeto de nova sede no radar? Temos. Para a Associação Empresarial? Esse aí também? Também. Tá no caminho também? Esse e aí, é como o... é que faz? Depois ela vai contar como é que concilia isso tudo aí, hein? Esse é o... Bom, é arquiteta, né? Então organiza. Esse é o nosso bem, né? projeto mais desafiador, porque não é o projeto, né? O projeto a gente idealiza e a gente já idealizou grandioso, né? A gente não consegue idealizar nada pequenininho, né, Marcelo? Até pelo porte da coisa. Não. Mas aí, claro, tem que fazer acontecer. Mas é a execução agora, É a execução, né? Nossa programação é que esse ano a gente esteja com os projetos, enfim, com todo o propósito pronto, para daí a gente, então, ir alinhando as parcerias, enfim, fazendo o edifício, materializar ele em si, a gente poder começar a construir aí, se Deus quiser, ano que vem. Ano que vem. A ideia é começar no ano que vem. Já vou deixar a prefeitura nos ajudar, né? Não, vou ajudar, né? Tem que ajudar. Com os habitos da vida, enfim, não brincadeira à parte, mas esse ano é um momento de documentação, que também é muito importante, a gente é muito regrado em fazer tudo como tem que ser feito, né? Precisa, né? Você falou em algo muito legal ali que me chamou a atenção na questão do prédio que você faz. Aqui 100 anos vão falar, ó, é o legado que se deixa, né? Exato. Quantas situações que hoje em dia se criticam, que lá atrás poderiam ter sido planejadas, bem executadas, e às vezes foram feitas a toque de caixa, e a dor de cabeça está aí hoje, né, Thaís? Falando em obras, falando em coisas públicas, né? Temos aos montes de exemplos por aí, né? E a associação, a gente também projeta ela para ela continuar perdurando, né? Não é sobre quem está hoje aqui se voluntariando ou sobre a Thaísa que está à frente da presidência. É como a gente mantém essa história que vai fazer 100 anos viva por mais 100. Então, a sede também é muito emblemática por isso, assim, porque a gente quer fazer uma sede que realmente vá posicionar a associação, não só para o futuro, mas onde ela já está muito bem posicionada, porque os nossos espaços já estão pequenos, né? A última plenária, se a gente convida mais um pouco de gente, tinha faltado espaço. É o crescimento, né? Onde é que você enxerga? Como é que você visualiza Itajaí daqui? Vamos botar 20, 30 anos, hein? A gente está falando aí, a cidade chegar a 700 mil habitantes, hoje nós estamos aí beirando os 300, hein? Será que a gente vai conseguir comportar todo mundo dentro de Itajaí, vivendo bem, tendo a qualidade de vida que a gente tem hoje? Dentro da tua experiência como profissional, como itajaiense, dentro da associação? Você consegue visualizar uma cidade crescendo e com qualidade de vida também, Thaís? A gente tem
eu olho que a gente está naquele momento de bifurcação. Sabe quando na vida das pessoas chega um momento que, tipo, é decisivo? Ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda, ou invisto em mim aqui. E eu vejo que Itajaí está nesse mesmo processo. Nós estamos bem, mas a gente tem um crescimento, uma projeção de crescimento muito grande. E a gente pode escolher qual é o caminho. A gente tem uma capacidade hoje de escolher qual é o caminho. A gente tem capacidade, por exemplo, ainda de ter áreas de parques e verdes, porque a gente vai ter que descentralizar, tá? A única área de lazer que tem vai ser o mar. Não, a gente vai ter que ter outras áreas de lazer para 700 mil habitantes, né? Então, a gente vai ter que descentralizar alguns pontos da cidade, vai ser importante. Então, eu vejo que a gente tem possibilidades, porque Itajaí, por mais que a gente veja esse crescimento de prédios, a gente tem muita horizontalidade ainda. A gente tem muita área de terreno, a gente tem muita área... Itajaí tem uma vantagem frente às cidades vizinhas, que ela tem uma extensão urbana ampla. Então, a gente tem possibilidade de gerar um bom planejamento urbano estratégico para isso, Marcelo. E a gente está nesse ponto crítico. Se nos próximos anos essas decisões não forem bem tomadas, vai ser muito difícil recuperar isso, tipo, dar a volta nessa curva. Então, assim, eu vejo que hoje ela é possível, sim, né? Plano diretor, agora a gente precisa de um código de obras, a gente precisa de um planejamento urbanístico de longo prazo, isso tem que ser contratado pela prefeitura de longo prazo, né? Para que a gente possa ter uma visão de cidade para 50, 100, quantos anos forem viável projetar. Mas se a gente não fizer essa pequena lição de casa, né? Transporte público, mobilidade, tipo, né? O Promobis tem que acontecer. Exato. Ele tem que acontecer. Porque se fala muito dele e as pessoas estão descrentes, né? Com relação ao Promobis, né? É o transporte elétrico, principalmente é o túnel Itajaí Navegantes, né? Tem um prazo agora, 2032, né? Se não me falha a memória agora, para que ele esteja de veras executado. Exato. Será que sai? Será que não sai? Então tem que sair, né? Tem que sair. As pessoas têm que ver a movimentação da coisa acontecer, né? Se as coisas não saírem, Marcelo, nós vamos sair de Itajaí. O itajaiense não vai conseguir morar em Itajaí. Essa é a minha visão, como moradora de Itajaí. Se isso tudo acontecer, nós seremos a melhor cidade para se morar. Porque nós estamos muito bem centralizados, muito bem conectados e nós temos extensão urbana para isso. Mas se essas ações não acontecerem, se essas obras não acontecerem, se esses investimentos não acontecerem, com estratégia... Nós que somos de Itajaí, nem nós vamos querer morar aqui. Nem vamos querer. Não, porque daí vai ser um crescimento desgovernado, vai ter muita invasão, porque as pessoas vão acabar vindo morar e não vai ter habitação popular, por exemplo. Então, é bem desafiador, porque é fazer muita coisa em pouco tempo. Mas se isso não acontecer, eu acho que a gente vai ter uma Itajaí que nem a gente vai gostar de morar. Agora, se isso tudo acontecer, Marcelo... Nós vamos ser a melhor cidade do Brasil para se morar, não tem dúvida nenhuma. Tá, e palavras de quem entende. E aí, nesse ponto que você falou, a gente volta naquele lance da conversa, da sequência de trabalho, né? De um prefeito passar para o próximo, de um administrador, de um secretário, você continua o projeto. O projeto está aqui, vamos continuar. E aí tem que enrolar a bandeirinha política ali e tocar o trabalho, né? E aí a associação está ali para isso, né? Meu camarada, continua aí, né? Por isso nós não somos apartidário. Né? Nossa visão é de desenvolvimento. É de impulsionamento. É sobre cidade, é sobre empresários, é sobre garantir que as pessoas tenham capacidade de trabalhar, morar, desenvolver, o empresário continue a prosperar dentro da cidade onde ele está. Né? Então, a questão partidária ela tem que ter sequenciamento. Se Itajaí não tiver sequenciamento, imagina essas indústrias, em vez de começarem a vir para cá, as empresas começarem a querer estar aqui, elas começarem a querer sair daqui. Exato. Como é que a gente vai manter a cidade? Vamos continuar sendo o maior PIB do estado? Se essas empresas, essas indústrias começarem a sair daqui em vez de entrar? Não vamos, né? Então, até porque nós tivemos, Thaisa, nessa questão das empresas, nos últimos anos, Itajaí diversificou seus modais, digamos, econômicos, né? Há muito tempo foi o porto e a pesca, hoje não, né? Tivemos aí, a cidade é uma das que mais arrecada impostos, né? A nível de Brasil por causa disso, né? Dessa diversidade econômica. E olha, tem a reforma tributária aí também, né? Estamos dentro das 10 cidades que mais arrecadam. Né? Incrível, né? Tudo bem que o retorno, às vezes, não é aquele todo, né? Mas enfim, né? Isso é uma bandeira. O retorno, isso é uma pauta, se for botar a conta do 100 enquanto volta, é outra história. Mas enfim. Mas a reforma tributária vai impactar muito nisso, né? Onde se consome e fica a maior parte das riquezas. Então, as cidades estão de olho nas pessoas, né? Isso, então, venham pra cá. Só que assim, as pessoas vão vir pra cá se a cidade for
boa para se morar, né? Senão... Eu vou mais longe agora. Lembra do ex-prefeito falecido já, João Macanhã? Itajaí, alugar para todos? Eu lembro do uniforme da escola. Lembra dessa? Verdade. Foi longe agora do tempo do barquinho. Slogan desse slogan aí. Mas era que tenha um lugar para todos, mas com qualidade de vida, né, Thaís? Acho que esse é o desafio, né? Um bom slogan. É um bom slogan. Thaís, é um prazer te receber aqui, sucesso, parabéns pelo trabalho, voltará outras vezes com a gente aqui no Papo Direto, porque sempre o assunto rende, ele vai para outras vertentes também. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom, obrigado, viu? Obrigado ao Adão, que está por aqui também. A gente se encontra na próxima semana com mais um Papo Direto por aqui, 8 da noite no YouTube, o episódio novo para você e também os cortes aí nas redes sociais. Fiquem todos com Deus, até semana que vem. Oi pessoal, eu sou o Goteco, o mascote do Semasa, e a partir de agora nós vamos viver muitas aventuras. Então vem comigo! A partir dos próximos vídeos, eu vou mostrar tudo o que estamos fazendo pelo bem de Itajaí. Além disso, eu vou mostrar para vocês os meus superpoderes! Vejo vocês em breve!